manso e humilde de coração. Ouve-me, livra-me, Jesus, do desejo de ser estimado, do desejo de ser consultado, do desejo de ser exaltado. Precioso Jesus, manso e humilde de coração, ouve-me, livra-me, Jesus, do desejo de ser honrado, do desejo de ser louvado, do desejo de ser aprovado. Livra-me, Jesus, do medo de ser humilhado e desprezado. Livra-me, Jesus, do medo de ser exortado, ser esquecido. Dá-me a graça de desejar que outros sejam mais amados e estimados que eu. Dá-me a graça de por sua parte ver os outros sendo escolhidos, que os meus lábios possam ter a graça de sorrir enquanto os meus olhos estão chorando. Cristo é a alegria que preenche a porção dos que te amam, a herança de valor. Se eu te tenho, eu descanso por ter tudo. Se me falta tua beleza, eu procuro em vão por bens.
Muito boa noite, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja habitando ricamente em nossos corações. Eu quero a ajuda dos amados irmãos. Se o áudio está chegando a contento, se os amados estão ouvindo, podem me responder, por favor? Podem me responder, por favor, porque hoje eu estou só. Esperando o feedback de algum dos amados. Ok, obrigado, Murilo. Vamos dar início então ao nosso estudo dessa noite. Eu gostaria de orar com os amados irmãos para que nós pudéssemos continuar sendo abençoados pelo Senhor. Então, feche os seus olhos aí mesmo onde você está e nós vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo e amado, como é bom e agradável, ó Deus, estar na sua presença. Como é bom, ó Deus, saber que o Senhor tem nos perdoado, que o Senhor tem, ó Deus, cuidado de nós e nós te louvamos por isso, ó Pai. Abençoe-nos nessa noite. Cada família que reunida em casa está, cada alma, ó Deus, que o Senhor tem levantado a te adorar, que está agora, ó Pai, num estudo bíblico ou em alguma live de culto, enfim, ó Deus, que está na sua presença, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa cobrir com toda sorte de bênçãos e que nós possamos, ó Deus, aprender da tua palavra em mais um estudo bíblico. Seja conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o texto dessa noite se encontra em Tiago. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Tiago. Eu estou tentando enxergar lá no cantinho lá. Aqui. Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Meus amados irmãos, nossa série de lições, ou série de estudos, uma série mater chamada Lutas do Cristão. Nós, como crentes no Senhor, como escolhidos do Senhor, temos várias lutas, várias situações adversas em nossas vidas e nós precisamos aprender a lidar com essas situações. E hoje nós iremos falar de como você pode lutar. Falamos quarta-feira passada que deveríamos usar uma armadura, uma roupa, entre aspas, celestial, uma forma que Deus nos dá de nos ressalvar, de nos guardar. Então, esse Deus maravilhoso nos dá uma armadura, que chamado ali em Efésios, a armadura de Deus, e nós vimos que ela nos ajuda, ela nos protege, ela nos impulsiona a podermos enfrentar uma guerra. Munido dessa armadura, nós precisamos resistir ao nosso inimigo. Quem é o nosso inimigo? O nosso inimigo é Satanás. Então, o tema do estudo dessa noite é resistindo ao diabo. Nós precisamos resistir ao diabo, como o próprio texto nos diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Meus amados irmãos, isso traz à tona um aspecto fabuloso, de uma verdade fabulosa, sobre a qual muitos cristãos são, em grande parte, ignorantes. Muitas pessoas ignoram a presença de Satanás, ignoram o problema real, o inimigo real, que é o diabo em nossas vidas. Muitos vão condicionar todas as mazelas, todos os problemas, culpando o diabo. Mas o diabo já tem suas culpas peculiares. Muitas vezes somos impulsionados a errar, e erramos por causa das nossas concupiscências, porém, culpamos ao diabo. Tudo bem? Não vamos entrar nesses detalhes neste momento, mas nós precisamos hoje entender que precisamos nos submeter a Deus e resistir ao diabo. São duas coisas que vão andar sempre
conjuntas. Muitas vezes, as pessoas, os crentes, os cristãos, não sabem nem quem é o diabo, não sabem nem quem é que está atacando a própria vida dele, e não sabe por que deveria então, ou que precisaria então, de resistir essa força terrível contra nós. Muitos cristãos supõem que os ataques de Satanás estão limitados a nos tentar ou a nos provocar pecar. E às vezes se limita nisto. E não só isso, mas em muitos casos, o objetivo de Satanás é nos opor e nos impedir de fazer o bem. Então não é simplesmente fazer o mal, mas é não fazer o bem. São coisas que precisam caminhar juntas, como o próprio texto nos fala. E nós vamos ver no decorrer desse estudo. Meus amados irmãos, frequentemente, muitos crentes Satanás usa os seres humanos para aborrecer, para assediar o nosso intento. Por exemplo, Satanás tentará e intentará com todas as suas forças nos atrapalhar quando estivermos, por exemplo, em oração. Quem de nós não pode dizer que no momento que estava de oração, seu celular não tocou? Peraí, pastor, mas você está condicionando tudo? Veja bem, observe que todas as coisas, quando você determina em sua vida, determina no sentido bom, quando você escolhe, como diz Daniel, firmemente no coração, fazer aquilo, acontece coisas e situações que são adversas às situações que nós gostaríamos que fosse. Por exemplo, você tira um momento para orar. Se o celular vai tocar, vai chegar uma visita, vai bater na sua porta. Meus irmãos, não entendam que toda visita, não é isso. Eu só estou dizendo que o Satanás ele vai tentar criar meios pelos quais atrapalhar-nos a orar. Ele vai tentar de todas as formas e gerar todas as circunstâncias para nos impedir qualquer bem espiritual. Quem de nós não estava preparado para ir à igreja quando podíamos ir? Há um mês atrás podíamos. E às vezes acontecia um problema, um pneu, alguma coisa, uma visita, alguém, e nós, por vergonha, falávamos: olha, eu não vou na igreja, porque isso, que aquilo. Então, Satanás ele vai tentar de todas as formas, com todas as forças, nos atrapalhar a bens espirituais. Ou seja, não é simplesmente fazer-nos pecar, é nos impedir de fazer o que é bom, o que é bem, o que é maravilhoso na presença de Deus. O Senhor Deus não deixou o seu povo aqui à mercê desse grande inimigo e deixar esse povo incapacitado de superá-lo. Deus, quando me salvou e salvou você, Ele nos capacita a suportar essas investidas de Satanás. O Senhor Deus nos disse em tua própria palavra que nós podemos derrotar Satanás. Nós podemos resistir ao diabo e ele fugir de nós. Resista e ele fugirá, isso diz o texto. Meus amados irmãos, isso é um mandamento. Não é uma alternativa. Talvez se você... Não. Resiste. É imperativo, é uma ordem. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. É um mandamento de Deus, é um dever que Deus nos coloca para que nós façamos. Isso significa que nós devemos chegar até as Sagradas Escrituras com um objetivo definido, com o objetivo de descobrir exatamente o que a palavra de Deus nos ensina, nós que somos cristãos, a resistir ao diabo e ter essa felicidade de vê-lo fugindo de nós. Então vamos na exposição de fato. Primeiro, o versículo ele tem uma condicional. Como é que devemos e podemos resistir ao diabo? Primeira situação do versículo, nós precisamos sujeitar-nos a Deus, submeter-nos a Deus. Quer resistir ao diabo? Submeta-se ao senhorio
do nosso Deus, a Yahvé. Vamos começar aqui, no caso, a nossa busca da palavra do Senhor sobre esse assunto importante, mas de uma forma prática, observando atentamente o contexto imediato que o comando está dado. Então, o contexto imediato para resistir o diabo é submeter-se a Deus, é sujeitar-se a Deus. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, notamos que ele é encontrado essa ordem é encontrada na segunda metade do versículo. Então, como posso esperar fazer o segundo até ter feito o primeiro? É uma pergunta que nós temos que fazer. Como posso resistir o diabo se eu não submeto-me a Deus? Submeter-se a Deus significa que ainda que a minha própria sabedoria, que a minha própria vontade e desejos devem ser inteiramente anulados. Me submeter a Deus é anular o meu eu, é anular a minha vontade, é anular tudo aquilo, toda a sabedoria que possa existir em nós. Meus amados irmãos, a palavra de Deus deve governar sobre todas as coisas em nossas vidas. Submeter-nos a Deus significa que eu reconheço as reivindicações de Deus sobre mim, que eu sou uma criatura, que eu sou filho. Eu entendendo isso, eu entendo que eu necessito ser controlado por Deus. Deus é aquele que tem direito absoluto sobre mim. E nisso tem a minha total, minha completa sujeição. Mas nada é mais ofensivo a Satanás, meus amados irmãos, do que uma pessoa que pratica a humildade. Nada é mais ofensivo ao diabo do que a humildade praticada pelo cristão. Pois o diabo é um espírito orgulhoso. O diabo tem um desejo de nos inchar, de nos levar a andar e a agir independentemente de Deus, nos afastar de Deus, nos colocar num piso, num patamar mais elevado do que o próprio Deus. Todos os dias nascem falácias, mentiras de falsos profetas sobre essa tônica, que Deus criou pequenos deuses, que somos nós, e nós temos as mesmas prerrogativas que Ele, ou seja, não mais precisamos de um Deus soberano, porque somos capacitados, entre aspas, essa é a ideia mundana, somos capacitados pelo próprio Deus a sermos deuses. E não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. A palavra do Senhor nos ensina sujeição, submissão. Submeter-se, portanto, a Deus, meus amados. A palavra submeter ou sujeitar significa nos colocar sobre outro. E é isso que o Senhor está pedindo. Deve haver uma sujeição do homem inteiro a toda a lei de Deus, não a pedaços. Devemos desistir de nós mesmos para sermos governados por Deus. Devemos desistir de nós mesmos, dos nossos pensamentos, devemos desistir dos nossos desejos, devemos desistir das nossas ações, devemos, diante de Deus, ser regulados inteiramente pelas regras estabelecidas pela palavra de Deus. Não tem outra saída, não tem outra forma. Meus amados irmãos, sujeitar-se a Deus é a percepção do coração de que sou completamente dependente de Deus em tudo. Nisso, meus amados irmãos, cai qualquer autoajuda. Mas nós começamos a ter ajuda do alto. Eu li hoje no meu Face, até era para repostar e não postei, um texto de 2014 que eu tive a bênção de escrevê-lo. Eu vou ver se eu acho hoje ainda e posto no meu Facebook novamente, que fala sobre a ajuda do alto e a autoajuda.
O grande risco da famigerada doutrina da autoajuda, da doutrina do que você pode, você é capaz. Sim, você pode, sim, você é capaz, mas quando você recebe a ajuda do alto, e não por si só, porque por si só você vai até um limite, até um tempo. A palavra de Deus manda que para que nós consigamos vencer Satanás, vencer o diabo, resistir ao diabo, para vê-lo fugindo de nós, nós precisamos, em primeiro patamar, em primeira instância, nos sujeitarmos a Deus, nos submetermos ao senhorio de Yahvé. Em segundo lugar, o que significa então resistir o diabo? Primeiro, submeter-se a Deus. Em segundo lugar, então nós podemos entender que não podemos prevalecer sobre o grande inimigo de nossas vidas com as nossas próprias forças. Acabei de dizer isso. E Deus não me dará a sua graça. Observe, Deus não me dará a sua graça enquanto eu estiver resistindo a Deus. Sabe o que acontece, meus amados irmãos? Muitos de nós, em vez de resistir ao diabo e submeter-se a Deus, nós fazemos o contrário. Nós negociamos com o diabo. Ah, não faz. Nós fazemos. Nosso pecado nos impulsiona a negociar com Satanás. Sabe por quê? Porque nós contrapomos-nos a Deus. Nós começamos a resistir às ordens de Deus. Deus está dizendo isto. É só olhar nos 10 mandamentos. Deus está dizendo para eu não ser soberbo. Deus está dizendo para eu não desejar o que não é meu. Mas eu desejo. E ponho a culpa em Satanás. Deus está dizendo para eu não adulterar. E eu adultero a palavra, eu adultero a verdade, eu adultero a minha vida, eu adultero a convivência, eu adultero tudo mais. Não é só questão de ser adúltero moralmente falando, ou de casamento. Não é isso somente, mas adulterando todo tipo de coisa. A palavra do Senhor nos 10 mandamentos nos diz que nós não devemos ter outros deuses diante de nós, e nós inventamos todos os dias deuses. Ou seja, eu poderia ficar meia hora falando só sobre isso. Deus não nos dará a sua graça enquanto nós estivermos resistindo a Ele. Nós precisamos nos sujeitar a Ele e resistir ao diabo. Meus amados irmãos, deixar de resistir a Deus é sujeitar-se a Ele. E, no caso, resistir ao diabo. Deixar de ser autossuficiente. Deixar de ser orgulhoso. Deixar de ser independente. Precisamos mudar o nosso jeito de viver. Precisamos mudar o nosso jeito de ver as coisas. Precisamos urgentemente parar de nos contrapormos, de resistirmos a Deus e passarmos a resistir o diabo, sendo submisso ao nosso Deus. A alma sem oração, meus amados irmãos, é orgulhosa, pois se recusa em reconhecer a força de Deus, equivalente a dizer que ele pode se dar bem durante o dia sem ele. A alma sem oração é orgulhosa, pois sua recusa de receber força de Deus é equivalente a dizer que ele pode se dar bem durante o dia inteiro sem Deus. Pessoas que acordam abruptamente, e levam o seu dia como se fossem senhores do seu dia. A própria palavra de Deus diz: louco, você está dizendo o quê? Que hoje você vai sair, que vai fazer negócio, que vai ganhar dinheiro, que vai assim, que vai acolá. Mas você não sabe nem o que vai acontecer com você. O outro cidadão lá teve uma colheita farta. Eu vou derrubar meu celeiro, vou fazer isso, vou botar uma redinha aqui, vou ficar tranquilo olhando para todos os meus bens porque estou abastado. E aí, Senhor Jesus fala: louco, hoje pedirão a tua alma, o que tens preparado? Amados irmãos, quando eu e você nos tornamos orgulhosos em si mesmo, em nós mesmos, nos recusamos a receber a força que vem de Deus,
e nos tornamos assim mesmados, poderosos em nós mesmos. Foi por orgulho, queridos, que Satanás caiu. Ele fingiria ter mais companhia, ele tem esse desejo de nos mostrar que tem muita gente o seguindo. Para quê? Para nos atrair a armadilhas. Sabe aquele momento que o salmista no Salmo 73 diz: quando olhei a prosperidade do ímpio, quase me resvalaram meus pés. Você é capaz de olhar para dentro de você mesmo e dizer assim: eu nunca invejei o ímpio? Nós somos pecadores, amados. Nós carecemos de Deus. O orgulho fez com que Satanás caísse. O desejo de ser mais do que Deus. O orgulho fez com que Eva pecasse, desejasse pecar contra Deus, comendo do fruto proibido, dando assim ao seu marido. A isca de Satanás, a isca do diabo, ela é muito facilmente engolida, pois é natural em nós pecarmos. Por isso, devemos fazer a primeira parte do versículo: sujeitando-nos a Deus. Resiste ao diabo. Nossos primeiros pais, por sugestão, queriam ser deuses. Não é isso que Satanás fala para Eva? Deus não quer que você coma, porque se você comer, você vai ser que nem ele. Mas eles deveriam ter resistido ao diabo. E assim eles não fizeram. Mas o que significa na prática? Até agora eu falei com os irmãos, mas às vezes os irmãos estão pensando, as irmãs estão pensando: tá, pastor, mas e aí na prática, como é que eu faço para resistir o diabo? Que eu não seja apavorado, que eu não tenha medo do diabo. Tem gente que tem medo do diabo. Sabia que tem gente que tem medo de botar o pé na cama sem acender a luz, botar o pé no chão, com medo de Satanás pegar no pé dele? Eu tinha quando eu era criança. Criança chama de bicho-papão. Tem muito adulto com medo de Satanás. Tem adulto com medo de falar as coisas. Olha, tô com a vontade de compartilhar com a esposa, de falar assim: minha amada, eu tô com desejo de comprar um sítio, porque tem algumas teologias que falaram que nós não podemos falar audivelmente os nossos planos para Satanás não atrapalhar. Vivemos apavorado contra Satanás. Meus amados irmãos, Satanás não tem poder de execução em nossas vidas. Vou repetir: Satanás não tem poder de execução em nossas vidas, a menos que nós consintamos a essa investida de Satanás. É quando nós deixamos de resistir o diabo e começamos a negociar com ele, a negociar com o pecado. Quando nós deixamos de resistir o diabo, não sujeitamos mais a Deus, pelo contrário, resistimos ao amor de Deus, resistimos às coisas que o Senhor tem dado para nós e começamos a negociar com Satanás. Aí, Satanás tem execução sobre as nossas vidas. Mas não precisamos viver apavorado com o cambrunhão, com o peste ruim, sei lá como é que você chama, com sei lá, tem vários nomes que me fugiram agora, mas o diabo, ele não tem poder de execução em minha vida e na sua vida, a menos que nós consintamos ele fazer isso sobre nós. Ele não pode prevalecer sobre a vontade de Deus. Ele não pode prevalecer contra a nossa resistência, porque o Senhor nos armou, nos botou uma armadura capaz de fazer-nos resistir a esse inimigo, aos dardos inflamados de Satanás. Nós temos o escudo da fé. Lembra? Segundo lugar, segunda forma prática de resistirmos a Satanás: eu não devo nem mesmo ouvir a sugestão de Satanás. Você não deve ouvir a sugestão de Satanás, nem mesmo para tentar confabular ou tirar o que presta. Nós precisamos resistir ativamente, dizendo: não vou, eu não faço, não vou fazer. Você hoje, meu amado irmão, tendo o Espírito Santo de Deus, você é capacitado a dizer não ao pecado.
Se passar um rabo de saia perto de você, meu irmão, você é capacitado a dizer, não, não vou olhar. Ou se olhou, você vai dizer, você é capacitado, você tem capacidade espiritual de dizer, eu vou tirar os meus olhos. Para você, minha amada irmã, também, você é capacitada pelo Espírito Santo a dizer não ao pecado. Você, amado jovem, é capacitado a dizer não, a não clicar, a não abrir, a não mandar aquela mensagem, a não mandar aquela foto, a não pedir aquela certa situação. Você entende o que eu estou falando? Você adolescente, você criança, é capacitado a não pecar, a não mentir para os pais, a não inventar moda. Você não tem que seguir a sugestão de Satanás. Você não precisa ouvir nada que não seja aquilo que o Senhor Deus está lhe falando. Sabe aquela imagenzinha do anjozinho, do demôniozinho? Infelizmente, muitos estão ouvindo o demôniozinho e estão apagando o anjozinho. Quer uma forma fácil também? Terceira forma? Fácil não, né? Nada disso é fácil, queridos. Desculpa. Nada disso é fácil. Uma terceira forma de resistir ao diabo é citar as Escrituras para ele. Vai ser até estranho para alguns. Eu assisti um filme chamado Quarto de Oração, indico. Tirando a teologia, não vamos discutir isso, mas o filme em si é muito bom, porque o filme ensina a batalhar em oração por aquilo que o Senhor Deus colocou em seu coração. Nós desistimos fácil demais, e nós vamos ver isso no domingo à noite, no Salmo 40, um novo cântico, um cântico de alegria que o Senhor tem colocado por nós. Mas no filme, a protagonista, a mulher que ensinava outras mulheres a orar, ela ensinava a citar a palavra de Deus. Jesus Cristo fez isso. Quando Satanás intentou contra Deus, Jesus Cristo citou as próprias Escrituras a Satanás. Use as Escrituras, fale as Escrituras. Não é um poder místico, mas é aquilo que você vai entender das Escrituras, que o Santo Espírito vai lhe fazer entender das Escrituras, que vai fazer você ter resistência contra a investida de Satanás. É dessa forma, meu amado, particularmente, contando com o poder da palavra de Deus, que nós conseguiremos investir contra Satanás, resistindo, e ele fugirá de nós. Uma quarta atitude prática. Primeiro, não tenha medo de Satanás. Ele não pode nada contra você. Segundo, não ouça as sugestões dele, as ideias dele. Terceiro, saiba as Escrituras. Que ao cortar a sua pele, saia a Bíblia. Que você cite as Escrituras, que você conheça as promessas do Senhor. E em quarto lugar, invoque essas promessas que você conhece de Deus. No texto mesmo está dizendo, se eu me sujeitar, ele fugirá de nós. Pois ele não é apenas o inimigo que está tentando nos conquistar, mas também Satanás é um covarde. Satanás é um arrogante. Satanás é prepotente. Satanás não está feliz com nenhuma atitude de um servo de Deus. Satanás fugirá de você. Satanás deixará de perturbar você por uma temporada. Mas Satanás retornará a investir na sua vida. Por isso, em todas as Escrituras, nós vamos ver a palavra do Senhor nos orientando a resistirmos às investidas do nosso inimigo. E eu quero pensar só em algumas, de como é que eu posso invocar algumas promessas, que esse é a quarta ação prática, que é invocar as promessas de Deus. Mas para invocar as promessas de Deus, nós temos que seguir alguns exemplos práticos que está lá em 2 Pedro. Primeiro é ficar sóbrio. 2 Pedro, deixa eu abrir aqui rapidinho. 2 Pedro, se eu não me engano,
Perdão, irmãos. 1 Pedro 5. 1 Pedro 5. Ele nos mostra que nós devemos resistir a essa investida de Satanás. No verso 8. Sede sóbrios e vigilantes, e o diabo, vosso adversário, que anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resiste-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais ao vosso estão se cumprindo em vossa irmandade espalhada pelo mundo. É interessante que Pedro aqui, dando orientações aos ministros, e depois vários conselhos aos jovens, aos irmãos da igreja, em 1 Pedro 5, a partir do verso 5, mas eu li o verso 8 e 9, ele nos dá um traçado de como nós conseguimos resistir a essas investidas do leão que está ao nosso derredor, rugindo, esperando uma brecha para nos atacar. Porque Satanás ele não vai te pedir licença, ele vai tentar de todas as formas atacar o seu coração. Apesar de ele não exercer nenhum poder, nenhuma execução em ti, sem você permitir, mas se você anda de uma forma dissoluta, distraída, você passa a permitir isso. Então, qual é a condição para invocarmos a promessa de Deus que Satanás fugirá de nós se nós submetermos a ele? Primeiro, nós vemos aqui em 1 Pedro 5,8, é ficar sóbrios, sede sóbrios. Na fala comum, meus irmãos, sobriedade é o oposto de embriaguez. Então, esteja sóbrio significa, seja moderado em todas as coisas. Coloque um freio em todos os seus desejos, em todos os seus apetites. Particularmente, seja sóbrio em seu uso de expectativas do mundo. Muita gente, meus irmãos, tem botado muita confiança. Nós precisamos confiar em Deus e andar sempre com o pé atrás nas outras coisas. Se os olhos da fé, meus irmãos, mentem ou medem as coisas terrenas à luz da palavra de Deus, será visto que elas são temporárias, insatisfatórias e sem valor. Quando olhamos com os olhos da fé para as coisas que nós temos, que nós podemos ver, vamos ver que todas essas coisas são transitórias, que elas não nos satisfazem plenamente, que elas têm um valor apenas transitório. Os prazeres e os pecados são apenas por pouco tempo. Hebreus 11, 25 trata isso, depois você pode ler. Meus amados irmãos, nós devemos lembrar que deve haver sobriedade na mente antes de haver sobriedade no corpo. Nós precisamos ter uma mente equilibrada para resistirmos e para invocarmos as promessas das Escrituras e do texto deixado aqui pelo Senhor Deus. Na segunda situação aqui no versículo 8 de 1 Pedro 5, diz que nós devemos ser vigilantes, ou seja, não devemos ser descuidados, não podemos ser precipitados, não podemos ser presunçosos. Amados, a presunção, a falsa humildade, a soberba, tem levado muitos à ruína. Eu tenho um desejo, mas eu não vou entrar nesses detalhes agora não. Vamos continuar. Nós precisamos e devemos estar vigilantes, alertas, bem acordados. Aqui novamente devemos começar com um homem interior. Como eu falei, que nossa mente deve ser sóbria antes do nosso corpo ser sóbrio. Só conseguiremos ter um corpo sóbrio, com a mente sóbria. Da mesma forma, vigilante e bem acordado e alerta começa no seu homem interior. Eu nunca serei vigilante sobre as tentações externas até que eu tenha aprendido a cingir os lombos, a cingir o meu corpo, a me amarrar da minha mente. Eu preciso estar antenado com a minha mente. Eu preciso governar o meu corpo por Deus. Deus governa a nossa mente, Deus governa o nosso espírito, Deus cinge-nos de vigilância. Eu não sei se estou sendo claro para os amados irmãos. Se houver qualquer dúvida, depois os amados irmãos perguntam, mas nós precisamos ser sóbrios mentalmente, vigilante espiritualmente. Nós precisamos resistir firmemente,
Resiste-lhes, verso 9, firmes na fé. Resistir aos esforços para prejudicar o nosso coração contra Deus. Nós precisamos resistir. É incutir na nossa mente pensamentos. Satanás vai incutir na nossa mente pensamentos maus sobre Deus. Quer ver um muito simples? Se Deus existe, por que tem o Covid-19? Se Deus existe, por que minha mãe morreu? Se Deus existe, por que eu estou com câncer? Se Deus existe, por que isso? Por que aquilo? Satanás coloca na nossa mente esses intentos contra Deus. Quando estamos despercebidos, quando não estamos resistindo firmemente na fé, quando não estamos com o escudo da fé totalmente nos defendendo contra os dardos inflamados de Satanás, isso passa a prejudicar o nosso coração contra Deus, incutir na nossa mente pensamentos ruins contra Deus. Amados, Satanás tentará fazer com que você duvide do amor de Deus. Satanás fará com que você murmure contra a severidade, entre aspas, de Deus, dizendo: é muito difícil seguir as leis do Senhor. Satanás fará e tentará toda a providência para dizer que o rigor que Deus está tratando dos seus mandamentos são errôneos. Isso é na época da lei. Quanto que eu já escutei isso? Quanto que eu já disse isso no passado? Isso é na época da lei, agora estamos vivendo sob a graça. E aí a pessoa faz da graça um grande engodo, uma grande mentira. Mas nós precisamos resistir firmemente com as nossas mentes sóbrias, com o coração e o espírito vigilante, nisso resistindo em toda a fé. Meus amados irmãos, resistir às tentações é um dever meu e teu. Resista aos esforços de Satanás a levar você ao pecado. Escuta só o que eu vou te falar. Nossa resistência deve ser sincera e zelosa. Eu vou repetir. A nossa resistência deve ser sincera e zelosa. A nossa resistência deve ser constante e contínua. Não apenas contra o primeiro ataque de Satanás, mas contra todo o cerco de Satanás contra mim e contra você, contra as nossas famílias, contra a igreja, contra tudo. Ei, o diabo é muito perseverante e nós devemos ser perseverantes mais do que o diabo. Você está me entendendo? O diabo, ele não cansa. Ele não dorme, ele não tira férias. Como diz aqui em Pedro, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Esse é Satanás. Perseverante, incansável. Eu quero concluir, meus amados irmãos, e aí eu deixo, como sempre, deixe nos comentários ou me mande algum WhatsApp se ficar alguma dúvida, alguma pendência de entendimento, para que eu possa procurar te explicar de uma forma mais próxima à dúvida. Eu quero concluir pensando que o diabo não pode superar a mim e a você sem o nosso consentimento. Eu quero lembrar isso a você. Mas onde não há uma dissidência, uma perseverante e poderosa vontade de perseverar, de lutar, acaba tendo um consentimento, mesmo que despercebido. Quando você não luta, quando você não ora, quando você não sujeita a Deus, aos mandamentos de Deus, acaba-se por abrir uma brecha para Satanás exercer poder sobre as nossas vidas. Infelizmente, essa é uma verdade. Satanás, ele é um grande inimigo das nossas almas. Outra coisa, meus irmãos, pense muito na bem-aventurança da vitória. Isso irá mais do que compensar eu e você
por toda diligência, por todo esforço, por tudo aquilo que tenazmente, que fervorosamente você faz para resistir com o poder do Espírito Santo. Não está em você, está no poder que o Espírito Santo lhe capacita. Quando nós agimos incansavelmente, nós temos que pensar que nós temos com isso ser perseverante. A palavra de Deus, ser perseverante até o fim e dar-te a coroa da vida. Os prazeres do pecado são apenas por um período, irmãos. Eu quero lembrar isso a você. Mas os prazeres e ganhos da autonegação são eternos. Incomparavelmente melhores no céu do que hoje. Isso que nós estamos vendo são nichos, são fagulhas daquilo que está por vir. Outra coisa que eu quero lembrar-nos é de que a graça de Deus é prometida àquele que resiste. O fugir de Satanás é dado àquele que resiste. Sujeitai-vos a Deus, resiste ao diabo, e aí sim, ele fugirá de vós. A graça que é prometida, Deus entrega a nós aquilo que nós fazemos, primeiro sujeitando, depois resistindo. É através da nossa vigilância e oração que Deus faz tal resistência ficar eficaz. Não há promessa de que Deus manterá uma alma descuidada e negligente. Deus não diz, olha, você pode ficar aí descuidado. Sabe aquele lugar que você não deve ir? Pode ir, dá nada não. Deus não diz isso. Final das contas eu vou dar um jeitinho. Não, Deus diz que nós devemos resistir. Deus diz que nós devemos ser firmes na fé. Nossos corações, meu amado, minha amada, devem se apossar, devem se arraigar nos preceitos e nas promessas que Deus faz, e não do que um cidadão faz, e não do que uma pessoa que pressupõe estar certo faz. Um exemplo abençoado disso nos foi deixado em Cristo. Ele resistiu firmemente ao diabo na fé, usando contra o diabo nada mais, nada menos do que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que resistem firme na fé, usa a palavra de Deus. Eu quero deixar uma pergunta reflexiva para mim e para você. Qual é a relação nossa com Deus? Até quando somos submissos a Deus e não resistimos a Deus? E até quando resistimos ao diabo e não negociamos com ele? Como está a sua resistência a Satanás? Como está a sua sujeição a Deus? Como é na sua prática diária resistir às tentações? Sujeite-se ao Senhor. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Que Deus abençoe. Vamos orar? Pai de amor, mais uma vez te agradecemos por podermos estudar a tua Santa Escritura. Mais uma vez te agradecemos por podermos ouvir a tua Santa Palavra e ela fazer reverberar em nossos corações todo o amor do Senhor, toda a bondade do Senhor, toda a graça e misericórdia que o Senhor tem agido com nós. Ó Deus, obrigado por cada família que nos assiste, por cada vida. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos, que nós te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, que Deus abençoe e complete essa palavra em nossas vidas, que nós realmente possamos vivenciar a maravilha de Deus em nossas vidas, que nós possamos realmente nos sujeitarmos a Ele e resistir ao tinhoso, que o tinhoso não venha nos vencer, certo? Eu quero agradecer a todos que participaram conosco dessa transmissão, que têm orado por a gente. Pode ali nos comentários se cumprimentarem, se agradecerem, enfim, tudo aquilo que nós temos desejo de, pelos nossos irmãos, nós devemos falar isso abertamente.
não tenhamos medo de manifestar o nosso carinho, o nosso amor. Eu espero você, amada igreja, né, da terceira igreja, e os que quiserem participar. Nós teremos uma live, uma transmissão ao vivo, na sexta-feira, às 20 horas, no canal do YouTube da Igreja de Nova União, uma live sobre essa situação que nós estamos vivendo, sobre o Covid-19. O tema é Covid-19. Será o fim? Será mesmo o fim? Será este o fim? Será isto? Né? A ideia é de que olharmos para o texto de Mateus e vermos o que nós estamos vivendo e o que nós podemos responder biblicamente aos amados sobre essa situação. Então, depois da reunião de oração, que vai ser via Zoom aqui da nossa igreja, então já deixo você da nossa igreja avisado, igreja e congregação, nós teremos uma reunião de oração fechada no aplicativo Zoom, e às 20 horas convido abertamente a todos que possam querer nos assistir. Essa transmissão será com o reverendo Evanderson, reverendo Augustinho, reverendo Denivaldo e eu ali tentando aprender um pouco com os amados. No sábado, às 16 horas, nós teremos uma live, uma transmissão direcionada às crianças, também aberta a todos. Será aqui na nossa página do Facebook, com o presbítero Adeilton, e nós estaremos contando historinha. Nós não, ele. Eu sou péssimo para historinha de criança. Então o presbítero Adeilton vai estar contando historinha para as crianças. Vamos ter música, vamos ter vídeos, enfim. Espero que você conecte às 16 horas do sábado com seu filho, para que ele possa também ser abençoado. Não só para as crianças, mas para todos, ok? Então no domingo, às 9, Escola Bíblica Dominical, nós vamos falar sobre Jesus, o servo... deixa eu pegar aqui a revista. Jesus, o guerreiro ensanguentado. Na nossa exposição, nós vamos continuar trabalhando a revista que estamos, tudo sobre Jesus no Antigo Testamento, então, às 9 horas da manhã. E domingo à noite, a exposição, se assim Deus permitir, do Salmo 40. Então, que Deus te abençoe, que Deus lhe guarde. Foi muito bom estar com você nesse momento. E até lá, se assim Deus nos permitir.